Bem, meus amigos, estamos aqui para gravar nossa lição novamente. Tema comum entre nós, digamos assim. Comum em que sentido que eu falo? Não no sentido fácil. Porque quando se fala sobre santidade, existem muitas, digamos, polêmicas em torno do assunto, né? Porque tem gente que prega uma salvação baseada em uma santificação extrema, tá bom? Quando eu falo santificação extrema, eu me refiro à ideia de você ter que, às vezes, quase que se ausentar do mundo. Tem pessoas que trabalham essa coisa da santificação de uma forma muito exagerada. Então, a lição ela vem trazer aqui uma abordagem, é um tema importante, é um tema necessário, principalmente para cristãos que têm dificuldade de entender, cristãos que têm dificuldade de desenvolver esse tema em suas vidas, tá? O tema é a realidade bíblica da santificação cristã, tá bom? O autor da lição usou como base bíblica 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 ao versículo 20, e diz o seguinte: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Observe que a primeira coisa que nós vamos observar no texto bíblico, de forma geral, da carta de Pedro, é o objetivo dessa carta e também o destinatário ou os destinatários, porque se a gente for analisar de um ponto de vista bíblico, a gente sabe que a Bíblia foi escrita inspirada, os escritores escreveram inspirado, logo a Bíblia é a palavra de Deus, então ela foi escrita para todas as pessoas. Mas nesse caso aqui, esse texto ele foi escrito para uma comunidade, tá? Onde tudo indica que eles estão passando por uma grande tribulação, e aí vai haver muitos debates em torno de que tipo de tribulações são essas, perseguição do império, o que está acontecendo, mas o certo é que dá a entender pela leitura da carta que esta igreja está passando por uma grande tribulação. Aí você pensa comigo aqui, ó, a igreja está passando por uma grande tribulação, uma grande perseguição, e aí o apóstolo Pedro ele escreve sobre o tema santificação. Né? Será que tem alguma coisa a ver com a outra? Se a gente for analisar bem, para você ver como é que é a palavra de Deus. Mesmo os cristãos não estando vivendo, digamos assim, de uma forma mais segura e calma, o apóstolo requer da parte deles essa prática dessa doutrina, que é a doutrina da santificação. E aí o texto começa falando sobre cingir os lombos. Se você pegar a cultura bíblica antiga, essa expressão cingir os lombos, vocês sabem que os personagens, as pessoas bíblicas, até hoje no Oriente muito se usa aqueles roupão, parece um vestido, né? E ali, o que eles fazem? Às vezes, quando eles queriam, às vezes, correr, imagina você correr com um vestido, não é fácil, um vestido até lá na ponta do pé, não é fácil, para que a mulher sabe do que eu estou falando. Mas imagina uma pessoa correr com um vestido. Então, o que é que os judeus do sexo masculino, tá? O que é que eles faziam? Pegavam essa roupa, você pode, eu até te dou uma dica aqui, professor, para pesquisar na internet, bota aí, cingir os lombos. Lá vai aparecer uma figura, uma imagem, aonde explica, através da imagem, o que era cingir os lombos, tá? Mas eu tô aqui falando só para você ter uma ideia. Então, eles levantavam a ponta desse vestido e amarravam ela de uma forma que essa roupa, ela subia até ali próximo da coxa do masculino e amarravam ela. Eles davam de amarrar como se fosse colocar uma fralda, né? Uma fralda em uma criança. E ali, aquela roupa, né, que outrora estava comprida, se tornava curta, possibilitando eles de poder o quê? Correr, né? E também algumas até em batalhas, em guerra. Imagina uma guerra você lutar com um tipo de roupa dessa. Então, quando Paulo usa essa expressão também, eu falei Paulo aqui, mas quem está falando é Pedro, mas Paulo também usa muito essa expressão, cingir os lombos, né? Só que Pedro está falando aqui, portanto, cingir os lombos. Por que ele está
eu entendo, aqui é uma observação minha, o que, que eu entendo aqui? Que a gente tem que estar preparado, né? Para nada atrapalhar a nossa carreira, nada atrapalhar o nosso trabalho, nada pode atrapalhar a nossa missão na Terra, tá bom? Então, pegando aqui esse termo aqui, quando Paulo está usando uma figura, Paulo não, Paulo na cabeça, perdão, Pedro está usando essa figura de linguagem aqui, usando essa analogia, não é nem figura de linguagem, é uma analogia de ciência de lombo, para mostrar exatamente isso, que a gente tem que andar de forma que nada venha nos atrapalhar. E mais em seguida ele vai usar no versículo 13 uma outra palavrinha, os lombos do vosso entendimento. Ou seja, está exatamente o que é entendimento, gente. Eu já falei isso aqui em vídeo passado. O que é entendimento? Entendimento tem a ver com clareza, tem a ver com domínio, tem a ver com habilidade, tem a ver com a questão de você ter consciência do que você está fazendo. Então, a vida cristã, ela não pode ser feita de qualquer forma. Isso aqui se parece muito com o que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 12, ali quando ele chama a atenção sobre a questão de você não se conformar com esse mundo, né? Mas renovar o vosso entendimento. Então, a ideia é sempre de um cristão que realmente ele tem uma vida cristã, mas ele sabe o que ele está fazendo. Ele não é dominado, como diz aqui o texto seguido, ele não é dominado pelos seus desejos. Por isso que aqui no versículo seguinte ele fala, sede sóbrios. O que é ser sóbrio, gente? O que é o contrário de sóbrio? É só você olhar um bêbado, uma pessoa bêbada, uma pessoa drogada, tá bom? Ela não está sóbria. E aí, então o contrário disso é uma pessoa o quê? Que está consciente, uma pessoa que tem o quê? Entendimento. Por isso que o texto fala, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente. Observe, tudo isso aqui que eu falei tem uma realidade importante na vida cristã. Qual é? É o cumprimento da ideia de que um cristão ele tem que ter na vida. E que cumprimento é esse? Entender que isso só é possível, como diz o texto aqui, se ele estiver aonde? Na graça. Não é possível nada disso. Caminhar, não é possível ter entendimento, não é possível você andar sóbrio se você não estiver inteiramente na graça. Porque pela nossa própria força, inclusive a lição vai trabalhar isso, pela nossa própria força, não tem como a gente caminhar, não tem como a gente estar sóbrio, não tem como a gente ter entendimento sobre essas questões do mundo espiritual. Não tem como, meu irmão. Mas a graça de Deus, por isso que ele fala, inteiramente na graça de Deus, que se vos ofereceu na revelação. Veja, aqui aparece a palavra revelação. Não é uma força, fica logo claro aqui, não é meu mérito, não são a minha descoberta, nada disso. É a revelação de Jesus Cristo que opera na minha vida, que opera na tua vida, que vai te dar essa vitória. Então, fala isso para o teu aluno. Versículo 14 fala, como filhos obedientes, que eu controlo aqui de filhos desobedientes. E essa expressão, de acordo com alguns comentaristas, é uma expressão que traz a ideia realmente da cultura judaica, porque só é chamado de filho aquele realmente que é herdeiro. Então, olha o que Pedro está falando, como filhos obedientes. Está falando para a igreja, nós somos filhos de Deus. Não vos conformando, aquela palavrinha que eu falei agora há pouco, parece com o que Paulo fala, não vos conformeis com este mundo, né? E também quando Paulo fala sobre essa questão de não se adequar mais com esse mundo, mas renovar o nosso entendimento, Pedro também vai aqui e fala, não vos conformando com o quê? As concupiscências. Essa palavra concupiscência, tá bom? É um termo que no grego ele tem vários significados, mas um dos significados que eu vou colocar para vocês aqui é desejo, anseio, anelo ou desejo do que é proibido, luxúria. Então,
está dizendo aqui que a gente não vai ter o desejo. Observe que ele não está dizendo aqui que você não vai ter concupiscência. Não tem como. Visto que você está num corpo ainda, mesmo que esse corpo ele seja agora templo do Espírito Santo, mas o processo final da salvação ainda está se desenvolvendo, né? A espera pelo processo final está ainda a se completar. Mas o que ele fala aqui? Não vos o quê? Conformando com as concupiscências. Uma coisa é você pensar, uma coisa é você ter a luxúria, você ter o desejo. Outra coisa é você, como diz o texto, conformar, ou seja, você aceitar aquilo, viver nisso. Então, você que é professor, você tem que colocar muito isso na tua sala, porque, principalmente, como eu falei, para a turma dos jovens, a gente percebe que existe uma certa dificuldade, uma certa maturidade com esse tema, né? E ele fala, concluindo, com consciência, que antes havia em vossa ignorância. O que é ignorância aqui? É a ideia de alguém que não tem o quê? Conhecimento, porque outra hora, a pessoa, o que Pedro está dizendo? A pessoa que outra hora ela não tinha Cristo, ela vivia o quê? Uma ignorância total, ou seja, ela praticava todos esses pecados da concupiscência, porque ela não tinha o quê? O conhecimento. Pegando lá o verso 13, ela não tinha o quê? A graça, ou seja, a revelação de Deus não tinha ainda se dado da vida dessa pessoa. Mas agora não é mais assim, ela tem o conhecimento, tá? Verso 15, mas começando, aí ele começa a falar mais ainda detalhadamente sobre o tema. Mas, começando aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Portanto, escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Veja que o versículo 15 e o versículo 6 são uma base da tese da doutrina da santidade. Estão falando aqui, o apóstolo está falando aqui o motivo pelo qual o cristão ele deve buscar a santidade. Por quê? Porque é bonito? Porque é legal? Não. Ele tem que buscar a santidade e ele tem que ser santo. A gente vai ver isso aqui na lição. Porque Deus é santo. Mas como é santo aquele que vos chamou. Quem nos chamou é santo. O procedimento de Deus, a gente vai ver aqui na lição. O procedimento de Jesus, a gente vai ver aqui na lição. O procedimento do Espírito Santo, vai ver aqui na lição, é um procedimento santo. Por isso que o versículo 15 e o versículo 16, ele vai trazer isso. No 17 até o versículo 19, Pedro fala as seguintes palavras. E aí é que ele pega pesado, porque ele vai dizer assim, e se invocais, em outras traduções, se você tem por pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Aqui é interessante esse versículo 17, nos chama a nossa atenção, porque Pedro está dizendo que se de fato a gente é crente, a gente diz que busca a Deus, que nós dizemos que Deus é nosso Pai, e o versículo lá atrás, o 15 e o 16, fala que Ele é santo, então se de fato nós temos tudo isso, nós temos que ter temor, andar em temor. Temor não é a ideia de ter medo, mas é respeitar. Por isso que é muito importante a gente meditar sobre Deus, entender a pessoa de Deus, as suas obras, Tem muita gente que quando fala de Deus, apenas entende o seu lado, a característica do amor de Deus. Mas Deus não é só amor, gente. Deus também tem aí o seu lado, que é a sua justiça, porque o texto fala isso, ele julga. E interessante que ele julga aqui sem acepção de pessoa. Já o versículo 18 e 19, sabendo que não foi coisa corruptíveis, como prata, ouro, que foste resgatado de vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, o versículo 18 e o versículo 19 vão ainda reforçar mais ainda, meus irmãos, o que? A necessidade de se viver uma vida de santidade, né? Porque o que aconteceu no nosso projeto de salvação na nossa vida, é o projeto de que alguém morreu por nós.
E vocês sabem que Jesus morreu na cruz do Calvário. Então, o preço, Pedro está falando que o preço foi muito alto, né? Então, o preço foi muito alto para a gente viver uma vida cristã de qualquer jeito. Então, a lição ela vai falar sobre tudo isso aqui, eu estou colocando aqui no texto, só para você entender que no decorrer da lição, no tópico 1, tópico 2, tópico 3, isso está inserido aqui na epístola de 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 20, tá legal? Primeiro tópico, eu classifiquei aqui como a questão da santidade dentro da Trindade. Ele dividiu aqui: Deus é santo, o Senhor Jesus é santo e o Espírito é santo. Qual é a maiúscula? Claro, ele está falando aqui do Espírito Santo. Bem, aqui eu não vou ler toda a lição, tá legal? Para a gente não ficar com, assim, ficar muito maçante. Mas o primeiro subtópico fala sobre o quê? Deus é santo. Eu acredito que sobre Deus ninguém tem dúvida. Há várias passagens na Bíblia que falam sobre isso, né? Quando Moisés ele foi se encontrar, na verdade, quando ele estava lá no monte e Deus apareceu a ele em uma sarça, né? No meio de uma sarça que pegava fogo, e o texto bíblico diz que não consumia aquela sarça. E ele foi se aproximando, a voz dali disse para ele tirar o quê? As sandálias. O que tem a ver, né? Tirar as sandálias diante de Deus? Claro que tem uma questão da cultura, etc. Tal, mas o símbolo ali, o significado, a ideia ali é mostrar reverência, é mostrar respeito, temor a Deus. Tem um texto lá em Eclesiastes que diz assim: mais ou menos assim, tira a sandália do teu pé quando entrares na casa do Senhor. Aí alguém pode perguntar: então, professor Silvio, eu para entrar na igreja, a gente tem que tirar o sapato, tem que tirar a sandália? Não é isso. Mas a ideia, é claro, é quando a gente vai, gente, presta atenção, gente. Não é nem a questão de você ir numa denominação, na igreja templo. É quando você vai para a presença de Deus. Tipo, a gente vai fazer uma oração. Por isso que tem pessoas que quando vão orar, se elas estão sem camisa, elas vão colocar uma camisa. Tem gente, irmão, que não estou dizendo que Deus ele só recebe a tua oração se você tiver assim, tipo, por exemplo, você está em um lugar dentro do mato, você está no deserto, você está em alguma situação onde você perdeu a camisa, não tem nenhuma camisa, e ali quando você for orar, Deus não vai ouvir a tua oração? Claro que Ele vai ouvir a tua oração. Mas imagine que você está em casa, você está podendo colocar uma camisa, né? Ou seja, falta para algumas pessoas, né, consideram isso como uma irreverência, uma falta de respeito, porque gente, se a gente for realmente pensar no meio humano mesmo, quando a gente vai diante de uma autoridade, a gente veste a melhor roupa social que a gente tiver. Mas quando a gente vai para a igreja aqui, professor, pode até pontuar isso. Porque então, quando eu vou, por exemplo, para a escola dominical, você pode até pontuar isso. Porque quando eu vou para a escola dominical, eu aprendi isso uma vez com os meus antigos professores, uma vez. Eu não sei nem se ela vai assistir, mas vou citar o nome daqui, irmã Francisca e o irmão Noab, né? Eles falavam muito isso, né? Às vezes eu lembro, quando eu era jovenzinho, adolescente, eu ia para a escola dominical, eu ia sempre de chinelo. E aí, quando eu virei professor da escola dominical, eles começaram a chamar minha atenção, né, sobre isso. Mas antes de eu virar professor, eles chamaram a atenção por que a gente não se arrumava para ir para a escola dominical. Já pensou essa situação? O jovem, principalmente jovem, adolescente, vai para a escola dominical de chinelo, a liçãozinha aqui, né, uma liçãozinha toda rasgada, a bichinha quando chega no último trimestre, toda rasgada a liçãozinha, uma Bíblia toda riscada, velha, toda escapada. Não tem, tipo assim, não tem reverência com essas coisas. Agora imagine só, se a gente não consegue ter reverência indo para uma EBD, aonde essa EBD tem por objetivo estudar a Bíblia, porque o nome é Escola Bíblica Dominical, aí não, mas quando eu estou diante de Deus, eu tenho reverência. Ou não tem nada a ver. Por isso que esse assunto ele acaba levantando outros questionamentos. Mas como é que a gente se apresenta diante de Deus, desse Deus que é santo? O Salmo aqui, 96, verso 9, fala, olha o que o Salmo fala, olha
o nível da poesia, olha aqui o nível, gente, o nível, assim, sabe, a profundidade. Ele fala, adorai, adorar, o que é adorar, gente? Adorar é a ideia de você se prostrar em reconhecimento a um ser superior. Então ele fala, adorai ao Senhor na beleza. É claro que o Salmo aqui, ele está usando de recursos poéticos, né? Linguagem poética. Mas vamos pensar que ele está inspirado por Deus na beleza o quê? Da santidade. Vamos nos apresentar diante de Deus de maneira digna. Como assim, Silvio? Deus ele quer reverência. Deus ele quer da nossa parte uma postura aonde quando nós estivermos de fato orando, louvando, cultuando, a gente possa reconhecer para que nesse momento tudo ao meu redor nada mais importa, porque eu estou diante de Deus. Por quê? Porque Deus ele é santo. Se você for estudar sobre a santidade de Deus, principalmente no livro de Levítico, você vai ficar realmente impressionado com esse tema. Então, o Deus que tu serve, o Deus que eu sirvo, o Deus que a igreja serve, jovem, você que está me ouvindo, o Deus que tu serve é um Deus santo. Então, mais reverência. Outra pessoa da Santíssima Trindade também que é santo é Jesus. E é interessante que a lição coloca isso aqui, né? Que ele anda no meio de pecadores. Jesus é um exemplo clássico. Jesus é um exemplo clássico. Primeiro que Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha pecado, Jesus não teve pecado, Jesus nunca pecou. Mas é interessante que Jesus andava no meio de pecadores. Ele é a prova de que o fato de eu andar numa festa, veja que Jesus, em vários momentos, ele foi acusado, inclusive alguns falavam assim, esse aí come com pecadores. Esse aí, eles chamaram ele até de endemoniado. Jesus não deixava, a gente vê ao longo da narrativa dos evangelhos, ele não deixava de ir em eventos sociais. O primeiro milagre de Jesus, qual foi? Foi numa festa de casamento. Então Jesus não era esse tipo de crente, por exemplo, eu não vou no casamento. Por quê? Porque lá só vai ter bebida, lá só vai ter música montana, lá só vai ter dança, que não sei o quê. É o casamento da minha tia, é o casamento do meu primo, é o casamento da minha prima, mas eu não vou porque eu sou crente. E Jesus, a Bíblia fala, bem-aventurado aquele que não anda na roda dos Esse tema realmente é um tema, por isso que eu falo, é um tema muito prático. Porque a gente fala muito dele, mas na hora de desenvolver esse tema, no dia a dia, aí é que a coisa pega. Mas observa, lá estava Jesus no meio do casamento. E para quem não sabe, aí você pode pensar que tem muita gente que fala, não, mas Jesus, quando transformou, por exemplo, aquela água em vinho, né, ele não transformou em um vinho, o vinho que alegrava o coração do homem. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Irmãos, eu creio, pela narrativa bíblica, que o que Jesus fez naquela festa foi o milagre da transformação da água do vinho, e o vinho literalmente não foi um vinho de suco. Tá? Até o momento, até onde eu entendo, pode ser que amanhã eu possa descobrir uma fonte, e de fato vai ter pessoas contrárias a isso, mas algo que possa nos convencer melhor. Porque a própria narrativa bíblica fala isso, que o próprio mestre Sala, digamos assim, o cidadão lá que tomava conta e provava lá também o vinho, ele falou, rapaz, olha, eu estou acostumado a ver, parafraseando, acostumado a ir em festas, etc., onde ali as pessoas, elas deixam sempre dão primeiro o melhor no início da festa e deixam aquele vinho mais de baixa qualidade para o final. Até porque ali as pessoas estão mais alcoolizadas e tal. E aqui nós deixaram o melhor para o final. Chamou a atenção. É claro que alguém vai levantar a pergunta, professor, não Silvio, mas aí a gente não está fazendo apologia à bebida? Não, não está. Aí vai entrar uma questão que eu quero levantar aqui,
é onde você tem que entender qual é a ideia de João a narrar isso, gente. Quando João narra esse milagre, o objetivo dele não é, de maneira nenhuma, fazer ninguém beber, até porque ele está com isso na cabeça. Mas o objetivo é o que, gente? É mostrar o poder de Jesus, o milagre de Jesus. E é bom que se diga que um dos objetivos de João, do Evangelho de João, o propósito dele, é mostrar a divindade, mostrar que Cristo Jesus, ele é o quê? Ele é Deus. Então, preste atenção, quantas pessoas na história humana conseguiram, por exemplo, pegar uma água, tá? E fazer uma oração e essa água se transformar em vinho? Nunca ninguém tinha feito isso. Então, o objetivo do escritor é trazer essa narrativa. O problema, gente, é que tem pessoas que, de fato, elas têm essa mania de deturpar o propósito do texto bíblico. Quando a pessoa quer fazer a coisa errada, ela encontra até na Bíblia verdades entre aspas, tá? Para querer embasar aquela teoria dela. Mas o objetivo do texto não é esse. E Jesus, ele andava no meio do pecador? Andava. Zaqueu, publicano, a mulher adúltera. Jesus andou no meio das pessoas, assim, sabe, mais desprezadas pela sociedade. Mas aí Lucas, capítulo 4, 34, fala, diz o seguinte: bem sei que és o santo de Deus. As pessoas enxergavam em Jesus santidade. As pessoas viam nele que ele era diferente. Ele andava, ele falava, ele curava, ele pregava, ele tocava, ele abraçava as pessoas, ele se comunicava com as pessoas. Ou seja, em outras palavras, Jesus tinha uma vida social. Mas ele era o quê? Ele é santo. Eu não vou dizer ele era santo, porque ele continua sendo santo. Jesus é santo. E por último, nós temos o Espírito Santo. Tá? De acordo com a Bíblia, o próprio nome, né, teológico, né, que se deram ao nome, né, do Espírito do Senhor, o Espírito Santo, já está dizendo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é chamado na Bíblia de Consolador, ele é chamado Espírito da Verdade, ele é chamado do Espírito que ilumina. Então, veja que tem vários nomes. E ele também tem essa característica, santidade. Agora pense comigo, como a vida cristã, professor, coloque isso para o teu aluno. Momento assim de reflexão. Como existe esse paradoxo, né? Existe esse paradoxo. A gente, nós e o Espírito Santo está dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós. Ou seja, uma natureza carnal, uma natureza extremamente problemática, e por outro lado, o Espírito Santo. Agora, por que ele está dentro de nós? Trabalhando. O tempo todo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade está trabalhando dentro de nós. Trabalhando, nos convencendo do pecado, nos convencendo dos nossos erros, nos convencendo das palavras erradas, nos convencendo de coisas realmente que nos afastam de Deus. Então, o primeiro tópico, muito bom, muito, muito legal, que fala sobre a santidade de Deus. Claro, aqui ele está falando da Trindade, que dividiu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ok? O segundo tópico vai falar sobre a santificação como processo. Aqui vem a questão teológica. E aí tem aqui, nessa questão teológica, que nós estudamos sobre santificação, a primeira que é a santificação posicional. E ele usa um exemplo aqui que eu costumo usar quando eu vou falar sobre esse assunto. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Paulo diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Como a própria lição fala, essa igreja era extremamente problemática. Vocês sabem, quem conhece a história da igreja de Corinto sabe muito bem disso. Uma igreja de partidos, uma igreja que levava os seus irmãos ao tribunal, uma igreja que não tinha maturidade com os dons espirituais, uma pessoa estava pregando 3, 4, falava em línguas estranhas ao mesmo tempo.
Uma igreja que tinha dificuldade em entender até um culto que era para ser um culto realmente memorável, que era a Santa Ceia, aonde em vez de celebrar a Santa Ceia estavam ali, na verdade, era se embriagando e enchendo o bucho, como diz a história. Tinha vários e vários problemas. Uma igreja que não gostava muito de Paulo, tá? Tinha uns ali que gostavam, mas você vê que logo a carta começa falando sobre os partidos, né? Que diziam, uns eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, e aí vai. Mesmo assim, o apóstolo Paulo escreve no versículo 2 do capítulo 1 de 1 Coríntios, chamando essa igreja de quê? Se você ler atentamente, o texto fala: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Por que Paulo fala isso? E aí ele só vai reforçar lá embaixo, lá no 6:11, que diz assim: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito de nosso Deus. Aquilo que eu falei agora há pouco, o Espírito Santo o tempo todo trabalhando. Paulo sabia que ali, como diz o pastor Zé, né? Ali tinha crente ruim, ali tinha crente difícil, tinha crente complicado, crente carnal. Mas olha o que a Bíblia está falando. Que, apesar disso tudo, eles tinham sido lavados, santificados, justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus, o Espírito Santo trabalhando. Paulo, ele poderia escrever, começar atacando, poderia começar realmente exortando eles de forma pesada, mas não, ele entende que aquela igreja, mesmo com todas essas dificuldades, mas eles, aos olhos de Deus, eles são o quê? Um povo santo. Porque a santificação posicional, que a teologia trabalha esse tema, é exatamente isso, é a ideia da obra que Cristo já fez na cruz do Calvário, tá? Por nós. Então, isso independe de mim, depende de você. Aqui o homem não tem mérito. Aqui o homem não tem uma gota sequer de ajuda. É um trabalho divino, é um trabalho de Deus. É um trabalho resultado da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso nós chamamos de santificação posicional. Por outro lado, nós temos aqui, tá? Além da santificação posicional, ele vai falar também sobre a santificação progressiva. 1 Tessalonicenses 4:3 diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, se por um lado, por isso que o processo, essa doutrina da santificação, já tem que ser bem entendida, tá, gente? Isso aqui você, professor em sala de aula, você tem que colocar isso bem claro para os alunos. Por um lado, ok, de fato Jesus nos santificou, graças à sua morte na cruz do Calvário, beleza? Aqui não tem discussão. Mas, por outro lado, existe a santificação progressiva. É a santificação, em outras palavras, do dia a dia. E aqui nós, de fato, como diz a Bíblia, olha o que a Bíblia está falando, vou ler de novo, porque esta é a vontade de quem? De Deus. Não é a vontade do pastor. Tem gente que fala assim, o pastor é chato, o pastor pega no meu pé, o pastor ele só sabe exortar, o pastor é isso, aquilo mais. Mas não é o pastor, é a palavra. A palavra de Deus, é o próprio Deus que fala para a sua igreja, porque esta é a vontade de Deus. A vossa santificação, que vos abstenhar de prostituição. Não é a vontade de homem, é a vontade de Deus. Então, é claro que aqui o Paulo está usando um dos pecados da carne, que é a prostituição, mas tem muitos outros pecados da carne. E aí você pode, em sala de aula, professor, atacar os vícios da carne. Lá em Gálatas, quando fala sobre o fruto da carne, o fruto do Espírito Santo, ali aquela parte ali do fruto da carne, ali você pode pegar ali alguns pecados, ali tem prostituição, ali tem fornicação, ali tem adultério, mas ali também tem blasfêmia, ali tem disputa, né? Porfia, né? Que ele usa a palavra lá, porfia. Enfim, você pode pegar um daqueles lá, desenvolver em sala de aula e mostrar que o resultado, o fruto disso é o quê? O resultado é a morte. É a morte completamente, a morte eterna. Então,
que o crente tem que fazer? Tem que lutar. Por isso que o nome é progressivo. Ele vai todo santo dia, ele tem que trabalhar. É fácil? Não é fácil. Lembra que eu comecei na leitura bíblica? Que eu falei? Lá no texto bíblico, quando eu digo que tudo isso lá que o texto fala, versículo 13, andar sóbrio, né? Tudo isso aqui, e ter entendimento, só é possível por causa da graça de Deus. Então, o que é que você tem que entender? Sem a graça, nada de santificação progressiva. Ninguém diga assim, eu vou vencer. Eu vou vencer. Ninguém vence, gente. Eu acho que a lição dos adultos vai trabalhar sobre os inimigos, né, da vida cristã. Ninguém vence isso. A Bíblia fala que a gente precisa da graça de Deus. Tem um exemplo muito bom na Bíblia sobre essa questão, onde um certo servo de Deus, ele venceu a tentação da carne, mas porque ele fugiu. Tá? Ele fugiu. Tá? Quem foi esse rapaz? José, né? A mulher de Potifar, ali tentando ele de todas as formas, e ele fugiu, ele correu dela para não fracassar, para não cair. E às vezes a gente precisa o quê? Fugir também. Fugir. Tá ali numa roda de amiguinhos, falando só besteira, colega falando só bobagem, falando imoralidade, falando besteira, às vezes até no WhatsApp, às vezes, enfim, na escola, no trabalho, seja onde for, e aí você percebe, poxa, isso aqui não é legal. E como é que tu percebe isso? A graça de Deus se manifesta. Como é que a graça de Deus se manifesta? Lá na tua mente, na tua alma, na tua consciência, o Espírito Santo começa a falar, isso aqui não é teu ambiente, essa fala não é para você, então saia daqui. Aí, claro, tem a questão progressiva, você tem que sair, você tem que se levantar e sair. Gente, eu tô indo, tá, beleza, ou você vai se afastando. Às vezes tem pessoas, irmão, que têm muita dificuldade, por exemplo, com alguns vícios. Tem gente que está na igreja, mas infelizmente é viciado em algum tipo de bebida. Enfim, seja lá o que for, traga para a sala de aula situações onde essa santificação progressiva ela precisa ser o quê? Trabalhada. E Silvio, quem não pratica a santificação progressiva pode perder a salvação? Claro que pode, gente. A Bíblia fala que um abismo chama outro. Se uma pessoa ela começa a cometer pecados, por exemplo, de rebeldia, pecados de blasfêmia, pecado de imoralidade constantemente, e ele não se arrepende, ele não tenta lutar para mudar, o que é que vai acontecer? Ele vai... Porque o pecado, gente, ele é como um câncer. Ele vai aumentando, até chegar a um ponto que você não tem mais vontade de ir para o culto, de não ter mais vontade de orar, não ter mais vontade de ler a Bíblia, você vai ficando fraco, não tem mais aquela sensibilidade. Olha, isso aqui é muito sério. Tem pessoas, irmãos, que às vezes se acostumam, jovens principalmente, a só ouvir música secular, não vou usar a palavra mundana, só ouvir música secular. Quando a gente bota um hino, eu não gosto, ele inventa logo um negócio assim, é porque esses hinos, eles são hinos que não tem letra, não tem cultura, não tem conhecimento, né? E aí, mas ele ouve músicas seculares. É errado, Silvio. Eu não estou dizendo que é certo nem errado. O que eu estou falando é que você se acostuma com aquilo e o ambiente onde você vive, um ambiente cristão, não tem nada a ver com aquilo ali. Uma música secular, por mais bonita que ela seja, que ela tenha uma letra rica, mas ela não foi criada, pense nisso, ela não foi criada para louvar a Deus. Essa é uma questão, ela não foi criada para louvar a Deus. A questão, eu vejo sempre assim, que a gente tem que aprender a ter bom senso. Às vezes eu sou professor, eu posso usar uma letra de uma canção para trazer algum tipo de reflexão em sala de aula, ou seja, ali eu estou num ambiente de sala. É uma situação, é um recurso, digamos assim, didático que a gente pode usar para dar uma aula. Agora, uma outra coisa é você o tempo todo escutar música. Às vezes as pessoas escutam, não é porque a música é legal, não, ela faz mais por influência. E tem outros que de fato escutam a canção, rapaz, essa canção, ela tem uma letra, assim, que ela traz uma reflexão sobre a justiça, sobre as coisas corretas, né? É uma música de protesto. Aí, nesse sentido, eu até ainda digo que é aceitável. Porém, eu pontuo aqui. O problema é que tem muita gente que não está preparado para trilhar por um caminho desse. Às vezes começa, né, aqui, quando pensa que não, a pessoa está atolada.
Aí ela vai tomando abuso da igreja. Ela vai tomando abuso. Olha, tem gente que está dentro da igreja e toma abuso da pregação do irmão, toma abuso dos hinos cantados, toma abuso da oração. Ele cresceu naquele ambiente. Mas aí ele começa a ir em alguns lugares, né, a frequentar alguns ambientes e que ele não se deixou, ele não percebeu, ou como diz aqui a Bíblia, ele não teve o entendimento, ele não procurou ficar sóbrio, e aquele lugar foi se tornando o quê? Comum. Foi se tornando comum. E aí, meus irmãos, dentro de nós existe, na verdade, aí um verdadeiro inimigo, né, que é o inimigo chamado carne. Ele está lá. Se o Espírito Santo não estiver mortificando essa carne, se eu, de forma progressiva, não lutar contra isso, esse inimigo está ali pronto. A cada passo em falso que eu dou, ele tem mais força. Ele vai ter mais resistência. E vai vencendo isso dentro de mim. Tá? É um negócio muito sério isso aqui. É importante você fazer isso com a sua turma. Principalmente com jovens que às vezes tudo pensa que não, isso é só besteira. E não é. E aí nós temos, para fechar, a santificação perfeita ao final. Veja, a Bíblia fala sobre a santificação posicional, obra de Deus. A santificação progressiva, aqui é um trabalho humano, no sentido de lutar contra os nossos erros. E vai ter a santificação final. Quando é que isso vai acontecer? Quando a igreja for arrebatada, ou quando você morrer ou eu morrer. Eu não sei quando é que vai acontecer. E a Bíblia fala que os nossos corpos, né? Na verdade, a Bíblia fala assim, que os mortos, né? Quando ouvir o som da trombeta, ressuscitarão primeiros. E os vivos serão o quê? Transformados. Seus corpos corruptíveis serão transformados em corpos o quê? Incorruptíveis. Porque para onde a igreja vai, para o projeto que Deus tem preparado para a igreja, é um projeto, como diz a Bíblia, um lugar de paz, de santidade. Logo, esse processo da santificação final ocorrerá após o arrebatamento da igreja. Ok? Então, esse segundo tópico aqui fala sobre a parte teológica desse tema. Gente, é um tópico bacana, tá? Um tópico rico. Então, você que vai lidar amanhã com essa aula, tome muito cuidado para não ficar muito preso, porque eu acredito que aí deve surgir algumas perguntas, de acordo com como o professor vai dar essa aula. Tome cuidado, não seja aquele professor moralista, porque tem professor que vai dar uma lição como essa, aí ele se prende ali naquela questão moral, tal, o tempo todo, e aí a lição tem um monte de coisa para falar, mas ele se prende só na questão moral. E para fechar, nós temos o terceiro tópico que fala sobre a santidade na prática. Aqui é o que eu falei no início, é um tema prático. A santidade é um tema prático. E aí ele começa falando sobre a santidade na vida diária. Aqui dentro desse contexto da vida diária, como o próprio nome está falando, a questão é como é que eu devo me comportar no meu dia a dia. Como é que é o meu dia a dia? Na escola, é no trabalho, é na rua. E às vezes até dentro de casa. Eu acho interessante que ele vai tratar isso aqui, dentro de casa. Você que mora numa casa onde só tem crente, talvez é mais fácil a gente determinadas falas, determinadas brincadeiras entre nós, né? Mas em uma casa onde às vezes você sozinho é crente, é mais complicado, porque os não crentes daquela casa, eles vão estar o quê? Te observando. É isso que ele vai falar aqui, eles te observam. Estão te olhando o teu comportamento. Então, tem muita gente que se perde aqui nesse negócio. Porque às vezes tem uma festa em família, e aquela festa tem bebida, aí você é um jovem cristão, você é um jovem crente, mas está lá bebendo, está lá comungando das mesmas, como eu falo, das mesmas lorotas deles. E aí é um problema, cadê a santidade? Ou seja, você sabe que a palavra santidade significa o quê? Separação. E aí vem a pergunta, Silvio, e como é que a gente faz? Se eu sou da família, e tem uma festa que é uma tradição da família, e eu preciso estar lá. Lembra que eu acabei de falar sobre Jesus? Jesus deixou de ir em alguma festa? Bem, a gente não sabe todos os relatos da vida de Jesus. Mas Jesus não participava de eventos sociais? A Bíblia fala que sim, ele participava de eventos sociais. Porém, ele se comportava como um filho de Deus, se comportava como luz. Ele se comportava, como diz aqui, em Mateus 5, verso 13 e 14, como sal e luz. A tua presença, a nossa presença em um ambiente desse tem que ser de quê? De sal.
Qual é a função? Eu até preguei esse dia sobre esse assunto. Qual é a função do sal? Na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, o sal, ele tinha como propriedade, além de conservação, ele também tem a propriedade de preservação. Então, eu estou num ambiente desse, eu estou preservando, eu estou conservando. Conservando o quê? A palavra de Deus, conservando o quê? A glória de Deus. Ou seja, aquele ambiente, mesmo que ele seja todo hostil a mim, mas ele tem que se dobrar, ele tem que se render, porque as pessoas vão ver em mim uma postura diferente. A mesma coisa é a luz. Quando Jesus fala sobre esse texto, ele usa a analogia de uma cidade. Ele fala, como é que você vai pegar uma cidade toda iluminada e vai esconder ela em cima do monte? Não tem como. Não tem como. Não tem como pegar uma cidade e colocar em cima do monte. Ela toda não tem como. Todos vão ver a cidade iluminada. Então, como é que você vai esconder a luz de Cristo em um ambiente? Não tem como. Quando você chegar nesse ambiente, por mais, volto a falar, por mais hostil que ele seja, mas as pessoas vão ver em você luz. Não é uma luz qualquer. É a luz de Deus na tua vida. E muitas das vezes, Deus permite mesmo que a gente frequente esses lugares para que alguém possa ter a oportunidade de ouvir aí uma palavra, a palavra de Deus. Então, faça essa reflexão. Ele fala mais aqui, somos santificados pela palavra. E o que me chamou a atenção nesse subtópico aqui, é quando ele fala aqui sobre o Senhor nos mostra que o tempo dedicado à leitura tem uma enorme influência na nossa vida espiritual, especificamente para a santidade. Leitura, estudo de quê? Da palavra de Deus, estudo da palavra de Deus. E aqui a gente estuda tudo, às vezes a gente estuda português, estuda matemática, estuda história para fazer uma prova, mas não se estuda a Bíblia, não se lê a Bíblia. E aí Jesus fala em João 17, ele, na oração dele, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, aqui está o remédio. Como é que eu posso vencer? Como é que eu posso quebrar tabus na minha vida? Estudando a palavra, não é isso? Não é isso que ele está falando? Porque ele está falando aqui, santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, mas se você não lê, leve pontue isso em sala de aula, professor. Se esse jovem não lê, se esse jovem ele não estuda a Bíblia, se ele não tem nenhuma relação com a Bíblia, como é que ele vai vencer? Não adianta. Não é por isso que eu falo, regras. Eu aprendi muito isso com meus líderes, regras em cima de regras. Isso aí não vai mudar a vida de crente, porque se o crente ele não tiver convicção da sua salvação, ele não tiver convicção da sua chamada, ele não vai mudar. Tem muita gente perdida no templo. Ali ele frequenta o templo e é como se fosse um clubezinho social para ele. Mas aquele crente realmente que estuda, lê Bíblia, ele é diferente. Você sabe que é diferente, não precisa estar falando isso aqui. E finalizando, ele fala, a santidade nos conduz para o céu. Né? Diz que a ideia da santidade em relação a Deus é que quando nós estamos muito assim, Deus é como um ponto de luz, né? Um ponto de luz, imagina assim, um ponto de luz, e você está bem aqui. Mas toda vez que você vai se aproximando desse ponto de luz, essa luz ela vai te iluminando. E à medida que essa luz ela vai te iluminando, ela vai mostrando os teus defeitos. Então, eu quero encerrar falando exatamente isso. À medida que a gente busca Deus, à medida que a gente se apresenta para Deus, a luz de Deus ela vai o quê? Iluminando os nossos defeitos. Não pense nunca que porque eu sou crente, porque eu frequento uma igreja, porque eu canto em um vocal, porque eu faço parte de um grupo de coreografia, porque eu sou professor da EBD, é que eu sou melhor do que os outros. Eu chamo isso de orgulho espiritual. E isso é pecado. Tá? Isso é pecado. E à medida que você vai chegando-se a Deus, vai buscando a Deus, esse Deus de santidade, a própria luz de Deus vai mostrando os nossos defeitos. E sabemos nós que nós temos muitos e milhares de defeitos. Né? Defeito com a língua, defeito com o pensamento, defeito com o olhar, o defeito com o ouvir, o defeito com o pegar. Estamos pecando, todo momento pecando. Então essa luz vai nos iluminando, ela vai nos tratando, porque nós estamos, como diz aqui a lição, caminhando rumo aonde, gente? Rumo para o céu. Inclusive, ele fala aqui em Mateus 25, 21 assim, bem-estar, servo bom e fiel,
Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Hebreus 12, 14 diz o seguinte: precisamos nos acostumar com a santidade como um elemento que nos levará para a glória, e sem a qual ninguém verá o Senhor. 12, 14 de Hebreus, o texto que fala sem a santidade, ninguém verá ao Senhor. Então, meus irmãos, observa que Mateus, ele não está dizendo aqui que Deus está pedindo muita coisa. Ele fala que bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Pensa aí, aquele grande dia quando você estivesse recebendo essa palavra de Jesus, né? Pelo pouquinho que você foi fiel, pouquinho, aquela coisinha, que para muita gente era besteira, mas você entendeu que não, aquilo ali, realmente eu precisava me afastar, precisava mudar. Então, termine a sua aula orando pela sua turma, para que o próprio Espírito Santo possa iluminar o coração deles, de todo mundo, e o nosso coração também, tá? Onde ele possa nos revelar exatamente onde nós temos que melhorar cada dia mais. Ok, gente? Ficando por aqui. Deus abençoe vocês. Tenham uma excelente aula nesse domingo, tá bom? Que o Senhor possa te ajudar, dando sabedoria, conhecimento. E é isso aí, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor. E assim, até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.